Sabe aquela música? Tudo o que você sempre quis saber sobre aquela música, mas nunca pôde perguntar. Com Marcos Vica. Fala galera, começando aqui mais uma edição do podcast e programa da Rádio Mix, o Sabe Aquela Música. Hoje, quem já clicou aqui já viu com quem nós estamos, meus queridos amigos do J Quest, Marco Túlio, Rogério Flauzino. Fala galera! Cara, fala Mix! A gente poderia ficar falando com vocês aqui sobre muitas músicas e por muitas horas, né? Tipo assim, você falou que é a estreia do programa, né? Quer dizer, é a estreia da temporada. Da temporada 2024. Vamos ficar com esse castinho de ano, então. Pois é, por que a gente não faz um ano? A gente pode pegar assim, 2024, a gente explora apenas o repertório do J Quest. Cara, isso não seria um podcast, isso aqui já seria uma minissérie. Mas olha que boa ideia. Não é? E inclusive mudaria de nome, seria um podcast. Olha só. Aí já ficou demais, né? Aí já ficou demais. Aí eu já adorei. Então vamos começar num podcast aqui, Sabe Aquela Música com o J Quest. E hoje a gente vai falar de encontrar alguém. Nesse episódio vamos falar de encontrar alguém. Encontrar alguém. Bom, vamos voltar no tempo, né? Bastante, lá no comecinho da carreira. Vamos pegar os neurônios aqui. Vou deixar o Marco Túlio começar, mesmo porque eu não era nem nascido nessa época. Tá. Então cara, eu acho que ele é que tem que começar. Cara, a música Encontrar Alguém foi a música que eu lembro bem, né? Quando eu ouvi pela primeira vez Encontrar Alguém e falei, cara, o som dessa banda, cara. Olha o som dessa banda. Ninguém tava fazendo isso, não tinha nada parecido. Chamou muita atenção, então parecia que aquilo ali era, enfim, o primeiro álbum, ele tem muito desse groove, né? Tem. E foi uma música que meio que entregou assim, né? Aqui, ó, esse é o som do J Quest, é isso que vocês vão esperar da banda. Vocês sentiam um pouco isso? Foi uma música emblemática pra vocês? Sem dúvida, ela carrega, e naquele momento foi muito importante, carrega uma identidade muito forte daquele J Quest ali que surgia, e que surgia com uma sonoridade um pouco diferente, né? Dentro do cenário pop rock nacional, mas com o seu sotaque. Então essa identidade muito importante, e o Encontrar Alguém trazia muito isso. No primeiro disco do Jota, que é aquele disco que chama J Quest, que tem as perucas e tal, mas ela foi gravada no nosso disco independente também, que é um disco de um ano anterior que a gente gravou em Belo Horizonte. E é uma música que ela surgiu da seguinte maneira: eu estava indo para o ensaio, porque eu morava de um lado da cidade e o nosso ensaio era do outro lado da cidade, na casa do Paulinho, na garagem da casa ali, né? Aquele típico banda de garagem, assim. Relação. E a gente se encontrava lá, tal. E eu tava ouvindo algumas músicas no rádio, que eu não, assim, não vou saber dizer o nome exatamente da música, não vou lembrar o nome, mas eu ouvi alguma música e ficou alguma célula da música marcada na minha cabeça, me veio assim, entendeu? Aquilo ali foi uma inspiração, mas não era o Got to Be Real, não, era uma outra música, e ficou isso. E aí dali surgiu esse quando eu cheguei no ensaio, aí o Rogério começou, olha gente, isso aqui... Mas eu já tava lá? Você já tava lá? Ele tinha nascido, então aí nasceu o Rogério Flauzino. Porque é o seguinte, ó, eu conheci esses meninos tocando no boteco. Eu pirei na banda. Eu tava morando em Belo Horizonte há poucos meses. E eu fui vê-los tocar. E como eu saía procurando, eu pegava jornal e ver bandas tocar. E um dia eu fui ver uma tal de J Quest, Funk Disco Soul, Bar Arena. Colei lá. Fazia a menor ideia do que eu ia encontrar. Aí viu, primeira vez na minha vida que eu vi uns caras tocando Funk Disco Soul, Black Soul, Black Music, branquelos, tocando música de preto. Eu fiquei encucado com aquilo que eu achei muito bom. E tinha um vocalista muito bom. Eu comecei a frequentar o bar, eu ia toda semana ver os caras. Levava um amigo, não, vamos ali ver uma banda. Pô, eu queria ter uma banda assim, queria uma banda assim. E eles já tinham umas músicas. Encontrar Alguém ainda não tava ali sendo tocada no boteco. Não, mas Encontrar Alguém... Mas logo depois, quando eu fui ensaiar, essa era uma música que eles ficavam tocando esse negócio. Mas ficavam tocando aquilo ali. Exatamente. Não é isso? Mas aí você fez a letra, inclusive. Aí, primeiro pintou uma melodia que ficava todo mundo... Aí eu falei... E eles queriam tocar isso sem a letra. Eu falei, gente, tem que fazer uma letra. E eu querendo mostrar serviço ali, porque eu tava chegando. E eu me lembro do dia que eu sentei e falei, vou fazer a letra dessa música. É isso. E eu fiz assim, fiz aquela historinha, que é o meu encontro com a Fernanda. Exatamente, eu lembro disso. Conheci ela no ponto de ônibus. Eu vi uma lourinha assim, falei, nó.
apaixonei com ela, assim, no ponto de ônibus. Você encontrou alguém que te Aí deu eu Você encontrou alguém, eu falei, se ela entrar no ônibus, eu entro. Se não for o mesmo ônibus, eu vou entrar atrás. Então, ela entrou no ônibus que eu entrei. Fui seguindo. Se ela descer no ponto que eu vou. Aí ela desceu no ponto que eu vou, eu desci atrás. Peguei a minha agendinha e falei assim: tudo bom? Eu tenho uma banda, vou fazer um show ali no Apogê, tô aqui. Já dei aquele iê. E ela foi. Bom, a gente começaria a namorar ali. Mas tem a história da esquina, eu vi o brilho dos seus olhos, não sei o quê. Dá vontade de morrer. Então, esse encontro. Você vai lembrar quanto tempo da música para a letra? Não consigo lembrar exatamente, não. Eu sei que a gente Quanto ficava tempo que a tocando. gente demorou A gente tocava aquilo com tanta vontade que um dia eu falei assim, cara, eu tenho que fazer a letra dessa música, porque tá dependendo disso pra ela entrar nesse repertório. E quando foi muito rápido, acabou, temos. Cara, rapidamente ela passou na frente de todas as outras músicas que a gente tinha, que eram músicas muito legais, e algumas delas realmente muito legais, que eu acho elas legais até hoje. Inclusive eu queria trazê-las de volta, gravar, regravar. Tinha umas músicas muito legais mesmo. Mas essa ela foi passando na frente. Então eu lembro que em 94, finalzinho de 94, 95, as nossas duas músicas, aí vem o Fernando e sugere As Dores do Mundo, a gente já tinha As Dores do Mundo e Ia Encontrar Alguém. Exato. Tocava todo o show. E a galera cantava. Tanto que o Fernando, quando quis levar o nosso álbum, nos ajudar lá na Sony, a gente falou, não, Fernando, peraí, nós estamos gravando um álbum. Ele falou, não, mas não precisa, eu só preciso dessas duas músicas. Não, a gente vai gravar tudo, não sei o que, e fica me enrolando ele pra terminar o álbum. Moral da história, ele pegou só as duas mesmo, na hora que ele levou as duas pro Bruno, e foram essas duas as nossas duas primeiras músicas. Acabou que assim, virou o melô do cara carente, né? Encontrar alguém que te dê amor, encontrar alguém que te dê amor, e depois encontrar alguém que te dê amor. Mas eu acho que voltando à primeira pergunta que você fez, a coisa da influência, eu acho que Encontrar Alguém, ela sintetiza muito. Uma banda que queria ser uma banda de black, não sei o quê, porque ela realmente, a gente consegue cantar To Be Real, entre outros clássicos da Black, da Motown ali, muito em cima daquela harmonia. É muito simples, e ela tem duas partes, né, harmônicas, a do refrão, então você pega um baixo, toda vez que eu pego baixo, praticamente mal para das vezes que eu pego, eu toco isso. Porque isso é muito orgânico de você tocar. E a outra parte, né? Que vem um menor ali da esquina. Mas muita gente pensa isso do Got to Be Real, que é aquele clássico, né? Disco, né? Mas olha, foi inspirado naquele refrão, mas não, foi uma outra música, não vou lembrar se é do CNC Music Factory, alguma coisa da época ali tocando. Mas dá pra tocar também essa daí. Tá? Originalmente ela tem esse baixo bateria bem fincadão, né? Guitarra ritmo da guitarra do Marco. Você tem um tecladinho do Márcio que eu acho ele muito legal, que é o um synthzinho que dá um molhinho ali harmônico no refrão. Você tem backing vocals, né? Que na versão original, nossa, não tinha essa cantoria toda, porque a gente tinha Play e Bauchita e a Lilian. Cara, eu me lembro, a primeira vez que eu entrei num estúdio de gravação na minha vida foi no dia que a gente gravou. Encontrar Alguém não tinha ainda. Que eu entrei no estúdio pra gravar, que os meninos foram fazer esse backing. Encontrar Alguém é posterior, é verdade. Mas na gravação da Encontrar Alguém, que ficou famosa, Dudu Manotti foi o produtor. Dudu chamou um baita de um coro de backings, que era o Graça, Kelly, Bucaça. Encontrar alguém. Que é pra reforçar exatamente esse traço da influência. Isso ajudou muito a dar é soul, é black, é gospel e tal. Eu acho que é legal uma coisa assim, que a gente falou disso ontem, de madrugada. E tem metais também. De madrugada, que a gente tava, depois do Big Brother, que a gente tava conversando ali, tava tocando a música, eu acho que foi isso mesmo. E eu falei assim, olha, esse grito da música. No hotel, né? No hotel ontem, de madrugada. Nós chegamos no hotel ontem do bebê, não pode falar isso não, né? Pode. Nós chegamos no hotel do BBB 1h da manhã, quando a gente entra na recepção, que música tá tocando? Encontrar Alguém. E aí tem um grito no final. Eu falei, olha esse grito, você não faz esse grito mais, né? Eu falei, não, eu não queria nem ter feito ele na música. O Dudu gravava voz, a gente gravava naquela época, tava começando esse lance do digital. Poucos produtores
já usavam, em 1996, Pro Tools, esse tipo de tecnologia. Tanto que a gente grava grande parte do nosso disco com o Marcelo ainda em fita. Mas o Dudu já estava bem adiantado. Então, assim, a gente gravava 1000 canais de voz pra eles escolhendo pedacinho por pedacinho. E depois que a gente gravava a voz, e até hoje a gente faz assim um pouco, né? É uma escola isso. Aí você vai lá e faz assim, brincadeiras. E aí back, gritos, não sei o quê. Eu fiz um monte, e aí ele montou uma voz e me chamou pra ver. Aí eu falei, cara, pô, eu gostei, e esse grito aí? Eu falei, a única coisa que eu não gostei foi esse grito. Não, mas esse grito é o mais legal. Eu falei, não, cara, não, esse grito não, o outro. Aí pegamos, olhamos não sei quantos gritos que tinha lá. Eu falei, Dudu, esse é legal, esse é legal. Não, aquele grito é o grito. Então, assim, ficou esse grito. Porque a música, eu escrevia, a música suave, a Fernanda era uma pessoa É um grito suave, mais visceral. Assim. E é um grito de rock and roll. Que você não costuma reproduzir hoje. Não consigo. Se eu desse grito na terceira música do show, acabou, não consigo dar mais nenhuma. Cara, vai ter uma coisa. A gente não consegue. Quando vocês estão ali, começo de carreira, né? Não vai pensar, né, cara? Eu vou cantar essa música. 1 milhão de vezes. Tem 30 anos, 40 anos, você não vai pensar, 50 anos cantando essa música. Não vai pensar nisso, né? Você vai lá e entrega nada, tudo, né? Você não sabe se você vai. É lógico que você deseja isso, mas você não sabe se você vai ter o próximo disco. Você não sabe se você vai ter o próximo single. Você não sabe, né? Não sabe nada. Então, os primeiros momentos, assim, eles são, assim, uma intensidade total, porque é o primeiro momento, você tá começando a construir tudo ali que você não sabe se vai acontecer. Eu vi uma entrevista do Axl Rose uma vez, eu não lembro que música que ele tava falando, mas eu acho que era You Could Be Mine, que os caras falaram pra ele, porra, meu, como você cantou a música no estúdio? Ele falou assim, fiz merda. Porque você nunca mais vou cantar essa música desse jeito, não dá. Pode crer. Ele falou assim, não dá pra cantar, muito alto, cara. né? Eu cantei de um jeito que eu não consigo nem cantar. Cara, e tem isso, no estúdio, você consegue fazer... Tô falando de mais de voz, tá? Com computador, hoje você faz qualquer coisa. Faz o cara que não canta cantar, mas enfim. Mas você pode, com a coisa do microfone mesmo, da distância da sua voz, você meter um falsetão aqui e tal, e colocar ele no lugar depois no estúdio. Mas na hora que você chega no show, com a pressão da banda tocando... Eu me lembro que no início do Jota, nessa fase bem inicial mesmo ali, que a gente tocava nos bares e tudo mais, que a gente cantava, por exemplo, To Be Real. What you find now, to be real. Eu fazia o falsetinho, o Paulinho cantava, a gente conseguia, porque era tudo mais suave, a banda suave. Quando a gente lançou o primeiro disco, a gente começou a enfrentar as feras e começou a encontrar nos festivais, nas estradas, com as bandas de rock daquela época, que eram muitas, muito boas e muito mais viscerais, a gente foi mudando um pouco. Porque a gente era uma banda de jazz, quase. Era tudo muito suave. Marco tocava de Fender, quase não tinha distorção e tal. Paulinho tocava bem delicado. E era ótimo, era muito bacana. Mas a gente começou a encontrar sonoridades um pouco mais poderosas, assim, diferentes e tal. E a gente foi ficando uma banda mais power. Minha voz foi mudando, minha voz era fininha. Ela foi ficando mais grave. Começou a vir uns gritos, veio o rock, aí o rock veio na gente, que ele já tava. Isso daí ele foi começou importante, a florescer também. esses encontros da mudança do som do Jota, do primeiro pro De Volta ao Planeta e pro Oxigênio. Tem eu acho que assim, degrauzinho, assim. A gente vem... Eu acho, primeiro, todo mundo aqui é discípulo desse rock dos anos 80, né? Rock nacional dos anos 80. Então nós estamos falando de Lulu, Titãs, Barão, Paralamas, todo mundo ali. Legião, todo mundo. Lobãozeira. Então, Lobão, inclusive 50 anos de vida bandida agora. Então, então assim, a gente é filhote daquilo, dessa geração dos anos 80, de Rock in Rio 1 e de tudo aquilo ali que aconteceu naquele processo. Quando a gente começou o Jota, todo mundo já tinha tido várias bandas e o Jota naquele momento era mais uma banda que começou a ficar uma coisa mais séria, todo mundo mais apegado àquilo. Então a gente trouxe esse sotaque diferente dentro do cenário, né? Que era uma coisa que a gente também gostava, mas era um sotaque diferente, dava uma personalidade, uma identidade pro Jota, né? Assim como de repente o Skank tem o reggae dentro do rock deles, assim como o próprio Paralamas também tem essa coisa, cada um com seu sotaque. E esse é o sotaque nosso. A partir dessas experiências na estrada nossa, de estar ali com outros artistas e tudo mais, vendo, tocando junto, a gente foi resgatando, ou foi recuperando, ou foi trazendo um pouco daquela essência anterior ali misturada, e a coisa foi
foi amalgamando, assim, vamos dizer, né? E isso aí repercutiu ao longo da carreira, repercute ao longo da carreira do Jota. Eu acho assim, de alguma forma interessante, porque, cara, a gente, uma banda, um artista, alguém, você é resultado do que você tá vivendo mesmo, do meio, né? Você olha para as coisas que estão acontecendo, tanto na hora de escrever quanto na hora de se comportar, você vai olhando aquilo, você vai... você capta aquelas informações, aquela vivência, aquela coisa, filtra aquilo de alguma forma e transforma aquilo na sua arte, né? E a gente foi vivendo, foi encarando as coisas. Mas eu acho que foi muito interessante, porque ter acontecido tudo isso, principalmente naqueles 3 primeiros anos, né? Os 3 primeiros álbuns, né? Tudo que aconteceu, as mudanças que foram propostas, as que deram certo, as que deram errado, as aventuras, enfim, a gente foi bem destemido em tudo que a gente fez. Sim. E apanhamos muito também por muitas coisas. Você é recebido e bem falado por ser uma banda de soul, funk, disco e tal, e de repente você começa a mudar. Porra, mas eu usava, não, agora vocês não são mais legais. Mas aí você também começa a frequentar outras turmas, outros lugares, começa a tocar no rádio. Você deixa de ser uma banda alternativa underground de Belo Horizonte, do underground de Belo Horizonte, para tocar nos grandes festivais. Quer dizer, é natural que você vá se adaptando àquilo tudo, aquilo vai te afetando de alguma maneira. Mas o que é legal é olhar pra trás agora e você vai assistir um show do Jota hoje, né? 25, 27 anos de banda ali, acontecendo, um repertório de 25 músicas, você tem um pouquinho de cada coisa aqui. Então você tem o lado black do Jota, tá ali com encontrar alguém, com namorar, com não sei o que, nananana, você vai achar várias músicas ali, né? A mistura disso com rock tá lá em várias canções. As canções de amor, as canções mais pro soul, as canções mais pro rock e por aí vai. É verdade. As influências de música eletrônica, tá tudo ali num espectro, assim, e tudo é a gente costurado por nós mesmos, né? É a leitura que vocês também fizeram da obra de outros artistas, né? Exato, que vão entrando, né? Caras que fizeram a diferença pra gente. E é isso que é legal. Só que você não pensa isso quando você tá começando. Você não pensa. Você tá pensando naquele disco. Aliás, você tá pensando naquela música que vai entrar naquele disco. Depois, outras músicas vão entrar no outro disco e vai indo. Mas 25 ou 30 anos depois, se você sobreviver a tudo isso, aí você vai poder encontrar fazer alguém, essa análise. Encontrar alguém mudou vocês de posição, né? Ali, naquele comecinho, tá? Talvez tenha sido. Porque a música que você tá falando é porque talvez tenha sido. Todo mundo captou a atenção e falou assim: opa! Talvez tenha sido a tocar em rádio, né? Mais popular daquele primeiro momento, isso. Né? Talvez tenha sido isso, né? Então mais pessoas tiveram contato com o Jota Quest através daquela música, aquele momento assim. Então, aquele momento, o fato da gente estar um pouco ali num universo mais alternativo, né? Não estava no mainstream ainda e tudo mais, tem um charme isso, né? Então todo mundo ama, charmoso e tal. Quando vira popular, um passo logo no disco seguinte, que a gente começou a ser muito popular. Foi muito popular, ficou muito popular. Eu lembro de uma crítica, assim, do segundo disco, que eu vi depois. O disco é legal, mas vai tocar em tudo quanto é lugar. Pô, aí começou a falar mal. Não, mas tudo que a gente queria. Descobriram a banda que eu adoro, agora ferrou. Tudo que a gente queria é exatamente isso. Isso é normal, ampliar o universo para o qual o Jota estava se expondo ali e tal, entendeu? E logo depois vocês também entraram em Mas eu lembro dessa né? crítica. Então ficou muito popular. Eu lembro dessa crítica, assim, porque a pessoa, ela tava falando bem, mas ela tava chateada de estar daquilo, entendeu? E conduziu aquilo. Então, assim, são questões da vida, cara. São escolhas que a gente faz. Eu acho que uma coisa que é importante, assim, que eu acho. A gente era muito jovem, cara, muito novo. E além de ser novo, a gente era de Minas, de fora do eixo Rio-São Paulo, de você não ter aquele jogo de cintura, de saber como é que se lida com isso. Tudo em qualquer área, não é só na música, qualquer coisa, qualquer trabalho, quando você vai... Pra você crescer dentro daquela engrenagem, você tem que ir. Você só aprende vivendo. Não tem uma faculdade ali pra você... Fala, quando acontecer isso, faça isso. Quando você faz, não é assim. A gente foi errando e acertando, acertando e errando ao longo da caminhada. Então, hoje, as decisões que a gente, talvez, com a experiência que a gente tem, tomaríamos outro caminho, ou não, ou iríamos para aquele caminho mesmo para saber, não, vamos lá. Mas, cara, essa bola de cristal não existe. Não existe. Então a gente chega assim, como lidar com a imprensa? Qual o papel dela?
dentro disso tudo. O que ela, né? A gente viveu um momento muito diferente do que a gente se vive hoje. Você tinha alguns veículos de comunicação escritos, principalmente. Né? Não existiam redes sociais. 6 grandes corporações que escreviam sobre música. Se você tivesse bem ali, você estava bem. Se você não tivesse, esquece. Você tinha um papel da imprensa de formar opinião muito forte, né? Isso. Hoje essa opinião não sabia como lidar com isso. Ela não sabia. É formada através de meia dúzia de pessoas, né? Né? Ela está diluída, em milhões e milhões de canais, né? E eu não sei se tô falando que isso é bom nem que é ruim e tal. Não é esse o ponto. É porque eu era um menino ali naquele momento daquele início, 24, 25 anos, né? A gente tinha 24, 27 anos e tal, vindo do interior e tudo mais, com o sonho de ser aquilo, mas a gente não tinha manha. A gente até sabia tocar, cantar, fazer show, eu tinha muita experiência, já tinha cantado, mas eu não tinha o jogo, as maldades, as malícias, né, da parada. Fomos aprendendo com o tempo, aprendendo com as porradas e tal. Foi ótimo ter tomado porrada no início. As porradas vieram ali. No primeiro, segundo disco, não, porque a gente tava só vivendo e curtindo feliz a vida, andão mesmo, não sei o que e tal. Aí começa, pancada pra tudo quanto é lado. E você fala, mas por quê? Por quê que estão batendo? O que foi que a gente fez de errado? Né? Demora um tempo pra entender, sei, isso aí não pode, né? Se incomoda, incomoda. Cuidado aí, hein? Quando acontecer de novo, olha o que você vai falar, o que você vai fazer. Bicho, foi ótimo ter acontecido no início. Hoje a gente consegue falar de tudo isso com uma leveza absurda, porque aconteceu lá atrás e de lá pra cá a gente já errou, já acertou outras vezes, e você vai ficando mais maduro e vai ficando mais contente consigo mesmo, numa boa com você mesmo, né? Então tá tudo lindo. Que demais. E o que mudou na forma de vocês comporem daquele momento, na evolução daquele momento, como vocês se olham hoje compondo juntos? É mais ou menos a mesma coisa? Ou toda essa experiência adquirida com a vida, as famílias, etc., mudou a dinâmica de trabalho de vocês na composição de um álbum, de uma música? Rick, eu acho que tem um ponto aí que é o seguinte: aquele momento a gente não tinha um passarinho pra dar água, né? Entendeu? Então era isso e mais nada acontecia, né? Então a cabeça ficava 100% nisso. Nas viagens, nos shows, na composição, na música, pensando nisso, né? Com o tempo e com as coisas que vão acontecendo na vida da gente, de família, de filho, já tem que aprender a conciliar todos esses momentos. Então o tempo é o mesmo, porém você não tem ele só para aquele assunto. Você tem que dividir o tempo e tudo é prioridade. É incrível. Não existe, isso é não, tudo é prioridade. Tudo. Eu faço uma brincadeira que assim, no comecinho, a gente tá lá no primeiro álbum, é mais ou menos aquele cara no sinal de trânsito que tá só com uma bola. Ele para na frente do carro, fica só com uma bola. Ele joga em pé. Aí você arruma a namorada, essas 2 bolinhas. Você casa com a namorada, vai sair da casa dos seus pais, sei lá o que, 3 bolinhas. Aí vem o filho, 4 bolinhas. 6 bolinhas. Aí chega no final, você chega numa hora, tem 8 bolinhas ali, ó. Se você der uma vacilada, cai as 8. Aquele pratinho chinês, né? Que você tudo toda hora. Você der uma vacilada, o cara deu uma buzinada, assim, você deu uma assustada, cai as 8. Então, há de se ter uma ordem, uma organização pessoal, emocional, mental, tudo, para que você preserve um tempo para aquilo, para pensar naquilo, a gente não tem hoje a urgência que a gente tinha no começo, porque nós já temos um repertório, já temos, né? Então a gente tem mais uma tranquilidade maior, mas mesmo assim você tem que ter tempo para você se dedicar àquilo que é a coisa que trouxe a gente até aqui, né? É muito bom, continua sendo muito bom, muito prazeroso e tudo, mas é isso que o Mar falou, a gente tem tentado de tempos em tempos falar, galera, moda o disco. Vamos de novo. Aí você tem que virar uma chavinha, demora um tempo pra você entrar naquele mundo. E aí começa todo mundo a trazer, como sempre. Aí eu acho que fica como sempre. Virou a chavinha, aí todo mundo começa a trazer ideia. Uma vem de violão, outro... Paulinho faz uma programação no computador, o PJ vem com uma levada que ele gravou com uma batida não sei o quê. E vem chegando. Ó, fulano mandou uma música aqui, ó. Pô, encontrei com o Beltrano semana passada, olha isso aqui. E vai juntando, fica ali, 4 meses, mais ou menos. Esse último disco não dá pra colocar em nenhuma forma, porque teve a pandemia no meio, cara. E aí o trem virou de cabeça pra baixo. Sim, lógico. Voltou, parou uma zona.
Mas até ali vinha vindo mais ou menos do mesmo jeito. Não, eu acho que o De Volta ao Novo, ele foi feito da mesma forma, só que a pandemia no meio. Entendi. Então espaçou demais o tempo. Não era pra ter demorado tanto tempo pra lançar um disco. Tanto é que a gente lançou 4 singles ao longo da pandemia. E quando voltamos pro disco, falou assim: cara, já esses singles, eles vão ficar sem disco. Eles vão existir fora do... Porque passou tempo demais. 2 anos. Não dá pra você lançar uma música num disco novo agora. Tem 2 anos e meio, 3 anos, né? Então deixa elas aqui. A gente tem muito carinho por elas. São filhas únicas. E o álbum saiu agora. Mas é isso, cara. Aí quando começa... Aí é isso, cara. A gente deixa solto. Então, o cara chega com uma parada, uma levada dançante, pra uma parada. Pá, beleza. A outra chega com uma balada. Beleza. O outro chega com um negócio meio reggae. Beleza. O outro chega com um negócio aqui. Beleza. Traz tudo aí. Vamos juntar tudo que a gente tem. Fica trabalhando, cozinhando aqui num tempo. Depois começa a selecionar. Ó. Essas aqui são as melhores. Todo mundo concorda? Concorda. Aí sempre fica umas ali competindo entre elas ali, um tentando empurrar pro outro. Ó, você não gosta disso aqui não, velho? Tentando convencer o cara de que a sua ideia é boa. Né? E vai juntando 2, 3, tem 3 votos, essa aqui tem 4. Tararará. Mas é mais ou menos assim. E eu adoro esse processo de convencimento, assim, sabe? Por quê? Porque eu fico vendo, assim, desde o começo, eu falo assim, olha, tá tentando me convencer que essa música que eu não gostei é legal. Mas vamos ver até onde ele vai. Vamos ver até onde... Eu já não gostei, tá tudo bem. Ele é capaz de fazer. Eu fico vendo, assim, ouvindo, fico... Olha, uma pessoa, não tô nem ouvindo mais ou menos, eu tô só entendendo a dinâmica dela. Vamos ver qual argumento que vai usar. Porque, assim, não quer dizer... Tem coisas que, no caso, em decisões que a gente tem que tomar, que elas são... Aquelas que são óbvias. Ó, ninguém gostou disso aqui. Tá bom. Então ninguém gostou, pronto. Se ninguém gostou, isso já tá decidido, né? Mas tem aquelas que elas não são tão óbvias, que o fato de você não gostar não quer dizer que a música não é boa. Sim. Simplesmente você não gostou, é uma opinião, né? E quando não há um encontro dessas opiniões ali também, aí é um processo mais longo. Sim. No caso de uma banda, no caso de um casamento, no caso de qualquer coisa, né? Sim, claro. E o casamento não, porque o casamento ele é feito, foi até injusto aqui, porque o casamento é feito de uma pessoa que está sempre certa e a outra é o marido, né? Então não tem nem muita discussão. Eu amo vocês, viu? Amo vocês. Mas... Então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir Encontrar Alguém, a gente depois volta pra falar mais um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Simbora. Oh yeah. Vai encontrar alguém. Encontrar alguém. Baby, encontrar alguém que me dê amor. Oh, oh, oh. Desde que não vi o brilho dos teus olhos, tua vontade de morrer de rir, teus cabelos tentar esconder, mas vi tua boca feliz, calma, leve como as fadas que bailava no teu peito, a pele clara como a paz que existe em todo sonho bom. Quis matar os seus desejos, ver a cor dos teus segredos, baby, e contar pra todo mundo do beijo que eu nunca esqueci. Encontrar alguém, oh, oh, encontrar alguém, encontrar alguém que me dê amor, amor. Mas que não vi o brilho dos teus olhos, tua vontade de morrer de rir, teus cabelos tentar esconder, mas vi tua boca feliz, toma leve como as fadas que bailavam no teu peito, a pele clara como a paz que existe em todo sonho bom. Quis matar os seus desejos, ver a cor dos teus segredos, baby, e contar pra todo mundo do beijo que eu nunca esqueci. Encontrar alguém, baby, encontrar alguém
que me dê amor. Mais uma pra mim. Encontrar alguém. Quero encontrar alguém. Encontrar alguém que me dê amor. Amor, que me dê amor. Yeah. Obrigado. Isso é demais, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom, uma versão acústica. Cara, no caso uma música como Encontrar Alguém, e depois de tudo que a gente tinha falado aqui, do groove, né? De tudo que ela tem, assim, como os elementos que ela tem que a levaram pro lugar, e levaram a banda junto com ela, né? Pra esse lado da Black Soul. Quando você faz só de violão e voz, eu acho que fica faltando ali. Falta os meninos, né? Uhum. Daí eu e o Marco Túlio tocando só aqui. E acho que fica faltando os meninos. Aí traz a canção, né? Traz a canção. Qual que é a canção? A canção é essa. Qual que é o arranjo? Aí o arranjo é a banda toda tocando, né? É isso aí. E é uma canção simples. Agora só pra gente fechar, só um comentário. Eu lembro que o primeiro show que eu vi de vocês ainda era Jay Quest, aqui em São Paulo. E eu falei, cara, Jay Quest, né? Tem aquela história do Johnny Quest, tudo isso daí e tal, né? O desenho. E aí eu lembro de... Falei assim, cara, será que eles vão tocar o tema do Johnny Quest do começo do desenho? Puta, aquilo era demais, mas cara. A gente botou esse tema durante... Era a Turnê da Peruca, que tocava antes. Teve uma das nossas turnês. Paulinho Primeiros tocava essa musiquinha. Tocava essa musiquinha e depois dela começava o show. A Alessandra não tem a menor ideia do que nós estamos falando. Não, a trilha do desenho não sabe do que a gente tá falando. Era esses dias eu vi no... Primeiro desenho, eu não lembro disso, eu tenho uma memória seletiva. Eu achei engraçado demais. Esse dia eu vi num podcast, 2 caras conversando lá no podcast. E aí um falou, não, pois é, porque esse negócio de mudança de nome, inclusive, pô, você vê Tacada de Mestre, né, do Jota Quest, né? Os caras eram Jay Quest, aí inventaram esse negócio que foram processados pela Hanna-Barbera. E aí deu maior notícia, aí os caras mudaram pra Jota Quest. Né? Ele só virou, não usa, hein? Não, se usar? Não. Aí eu falei, olha só o que os caras estão falando. Os caras estavam falando que a gente tinha inventado essa parada toda. Não só de colocar o nome no desenho, inventou que foi processado pra depois ter que trocar o nome e aí virar notícia e tudo mais. Eu falei, puta, meus caras são... Cara, a gente escuta muita coisa. Na verdade, teria sido rapidamente. Se isso fosse verdade, se a gente tivesse realmente inventado isso, mas não foi verdade. Rapidamente. A banda chamava Johnny Quest, não, a banda chamava Jay Quest. Jay Quest. Não era Johnny Quest. Sim. Mas a gente deu muita entrevista no primeiro disco falando que veio do desenho animado, foi inspirado no desenho animado, não é nenhuma adoração, tá? Mas foi inspirado ali. E aí veio um comunicado do escritório, uma notificação, olha, vocês estão usando o nome nosso, nós temos que conversar. Sim. E a gente resolveu mudar o nome naquele momento, que foi uma mudança cá entre nós, um tanto quanto cínica, né? Porque era Jota Quest já. Era a letra Jota Quest. Só que agora virou Jota Quest, não é mais Jay Quest, pronto, acabou. E a conversa ficou ali assim. Na verdade, ela é muito pequena. Muita gente já nos chamava de Jota Quest. Porque se você não sabe o que é aquilo e bota lá a letra J com Quest, muita gente falava, isso é um Jota Quest. Mas tem isso mesmo. Eu acho que eu vi também alguém falando numa entrevista. Alguém de outra banda da época lá também, que falou, cara, aqueles caras foram muito. E o empresário deles foi genial. Genial essa mudança. Dele, genial. Cara, a gente nunca. Cara, eu entrei. Assim, a gente ficou muito assustado na época, porque quando o cara falou, vocês vão ter que mudar o nome, a gente achou que ia mudar o nome todo. Que o Quest também tinha que sair, sabe? Assim, você não pode mais. Falei, caramba, que nome que nós vamos pôr? Como é que se. Né? Como é que você muda o nome de uma banda? A gente demorou tanto pra chegar até aqui, são quase 6 anos de batalha. Como é que a gente muda o nome? Então, até o dia que um advogado chegou e falou assim, não, peraí, o problema é o J ponto aqui, porque o J ponto na cabeça da galera é Johnny. Johnny. E vocês, J já vira outra coisa. Vocês falam que é J. Mas então vamos botar J? Pode? J Quest pode? Pô, então é isso aí. Resolveu. O Tim Maia chamava a gente só de Jota Quest. Vamos lembrar também que o Nat Roots também mudou o nome. Mudou, era Nativos. Era Nativos, por uma questão assim também. Olha que hoje a gente olha, né, cara? O Nat Roots é muito legal.
Né? Hoje você fala assim, cara... E que tacada de... Assim, pô, quem pensou... O El Chan mudou o nome. O El Chan mudou o nome no auge do sucesso. É verdade. No auge, porque a gente não estava no auge do sucesso. A gente estava começando a nossa jornada. É verdade. Né? Então tem esses movimentos por aí, assim. Mas eu acho que hoje somos todos Jota. É isso. Você tá andando na rua, ô Jota. Ô Jota. Você já falou Jota, já olha, ele já olha, todo mundo já olha. Inclusive temos filiais, agora temos a J Crash. E nós temos a nossa gravadora de Projota. É só os Jotas, né? Projota, pós-Jota, pré-Jota. Pode, se você tem Jota no nome, pode ir lá que a gente grava o seu disco. Bom, então nós vamos encerrar aqui esse podcast, né? Podcast aí, tá Podcast, vendo? Mais um produto da rede. Do J Enterprises. Isso aí. Muito obrigado, pessoal. A gente falou Valeu aqui, demais, conversamos sobre encontrar alguém. Prazer. E logo a gente volta falando de mais uma música. Vida longa ao programa aí, cara. Valeu, Mix. Que não acaba mais. Valeu. Rádio Mix, o menor mix do seu rádio. Sabe aquela música? Encerra por aqui com esses dois queridos amigos. E a gente volta em breve aqui na Mix com mais uma edição. Valeu. Uhul! Você ouviu Sabe Aquela Música?